Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. É Enia campeão, explode coração, o Flamengo vence o Ceará e fatura o Campeonato Brasileiro 2025. Justiça julga nesta quinta-feira o recurso do Ministério Público do Distrito Federal contra Bruno Henrique. Felipe Luiz diz que pretende ficar no Flamengo. Se depender de mim, já estou renovado. Flamengo chega para assinar acordo com o Santos por goleiro Gabriel Brazão e pode oferecer jogadores em troca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Olha a minha cara de felicidade de novo! Olha a minha cara de Enia campeão! Flamengo 9 vezes campeão brasileiro! Tem que me engolir, seus anti-secadores! Essa temporada do nosso Mengão queridão está sendo demais, é só alegrias, é só comemoração. A gente precisa sim comemorar muito as nossas conquistas que passam desde o mais humilde funcionário, aquele que varre lá o CT do Ninho do Urubu, até o presidente do clube, o BAP, principalmente a torcida rubro-negra, né, que sempre apoiou o time e acreditou sempre, sempre, sempre. Todos nós estamos de parabéns, vamos combinar? O nosso ano está sendo irreparável. O Flamengo é o único clube brasileiro que conquistou esses 9 campeonatos brasileiros em campo, jogando bola. Eu disse em campo, não foi ajudado por nenhum órgão aí que agraciou com títulos inventados aí que ninguém sabe de onde veio, como foi o caso lá do Porco, né? Ninguém tem carta mais alta do que a nossa, minha gente. O Mengão tem o As de Ouros, não tem preço acordar no dia seguinte de mais uma grande conquista, de uma conquista sensacional da nossa rapaziada, a quem eu bato muita palma. Cavalinho, meu filho, vem cá comemorar com o papai essa dupla conquista do nosso time. Você gostou, Cavalinho? Gostei! Dali Mengão! Epa, hoje tu tá danado, hein, Cavalinho? Eu sei que você gostou. Agora deixa o papai trabalhar, que eu preciso vender meu peixe pra galera. Beijos, meu querido. Vamos lá, vamos continuar essa bagaça. Vem comemorar, sim, o Tetra da Libertadores no sábado. E agora, o Enia Campeonato Brasileiro. Que maravilha. Os antes estão desesperados. E eles vão ter que pagar caro a conta de luz desse mês, né? E ainda vão ter que apanhar das esposas. Porque queimaram os secadores das pobres coitadinhas. E ainda por cima vão ter que meter a mão no bolso para mandar consertar os aparelhos praticamente derretidos. Porque não adiantou nada secar. Chupa essa aí, chupa essa aí, tia Leila Pereira, chupa essa paulistada recalcada, porque o nosso mais querido ganhou a porra toda, como fala o nosso presidente, jogando muita bola. Só falta agora ser bicampeão mundial. Aí os caras vão endoidar, os caras vão pular do 10º andar. Vamos combinar, o jogo de ontem foi muito difícil e o placar apertado, né, de 1-0, já diz tudo, né? Foi um ataque contra a defesa o tempo todo, uma coisa impressionante. O Ceará veio para empatar ou até perder de pouco por causa do saldo de gols, né, que pode ser determinante para a sua permanência no Campeonato Brasileiro de 2026. E por conta disso, ele estacionou um ônibus de 3 andares na frente da sua zaga e a bola era pro mato, porque isso aí era jogo de campeonato, uma tremenda de uma retranca, nossa senhora. A nossa rapaziada teve muita dificuldade, né, para furar aquele ferrolho intenso.
O time chegou a ter pelo menos 72% de posse de bola e a gente sabe que isso aí não ganha jogo, né? Jogo ganha no campo, jogando, correndo e fazendo gol. Conforme o tempo ia passando, o nervosismo ia aumentando, até que, graças a Deus, aos 37 do primeiro tempo, os mais de 73 mil torcedores que fizeram aí o recorde de público no Maracanã viram o Carrascal dar um bolão para o Samuel Lino, que penetrou pela esquerda e chutou cruzado por baixo da perna do goleiro Bruno para marcar o único gol da partida. Loucura, loucura, loucura! O seu quarto gol nesse Campeonato Brasileiro e dar uma aliviada aí na pressão, né? Porque a torcida rubro-negra já estava começando a querer vaiar o jogador por conta que ele não estava conseguindo furar o bloqueio, furar a ótima marcação do Ceará, que no jogo todo não deu nenhum chute, não deu um chutinho sequer no gol do Rossi. Foi um mero espectador o nosso goleirão. No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou nada, né? Era ataque contra defesa, o Felipe fez substituições e a pressão continuava. Era o Flamengo atacando e o Ceará se defendendo e olhando para o relógio para tentar sair do Maracanã com esse 1-0, que para ele era até bom resultado, né? E foi isso até o final, quando até ensaiou aí uma pressãozinha, né? Mas já era tarde, até que teve alguns contra-ataques ali perigosos, eu fiquei meio preocupado. Mas a nossa defesa, como sempre, muito bem postada e segura, resolveu muito bem, obrigado, qualquer tipo de problema. O Rossi, assim como aconteceu no sábado passado, foi um mero espectador no jogo do título. Um dos grandes destaques do Flamengo desse ano, né? O goleirão só precisou fazer uma defesa do jogo todo em um cabeceio muito fraquinho do centroavante deles lá, o Pedro Raul, já nos acréscimos, né? Vou dar para ele nota 7. O Varela, depois da atuação de gala contra o Palmeiras no sábado passado, foi pouco exigido defensivamente ontem. Teve espaço para atacar, mas o Flamengo pouco explorou o lado dele ali, o lado direito, no primeiro tempo. Nas poucas chegadas dele, ele criou, sim, perigo, inclusive deu bons passos, cruzamentos, inclusive, para dentro da área. No segundo tempo, o time passou a jogar mais pela direita, né? E o Varela começou a aparecer melhor. Vou dar para você, Varelinha, nota 8, meu filho. O Danilo foi muito seguro quando exigido e ajudou a fazer a transição para o ataque, tendo uma grande atuação também. Atuação tranquila, nota 8 também. Léo Pereira, mais uma grande atuação do melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Fez cortes providenciais por baixo e pelo alto, né? E foi o jogador da defesa com mais desarmes no jogo, né? No segundo tempo, ele interceptou uma bola que chegaria livre lá para o Pedro Raul finalizar, né? Incansável, eu gostei muito, Léo, nota 8,5 para você. Alexandro, com o Flamengo explorando bastante o lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, foi muito acionado e apoiou muito bem o ataque, obrigado, ajudando a abrir o jogo com passes sempre verticais. Nota 8, joga de terno, Alexandro. O Pulgar acertou quase todos os passes que tentou e jogou muito bem na recuperação também, quando o Flamengo perdia a bola. Nota 8 para você, Pulgar. Não levou amarelo, maravilha. O Jorginho fez grande partida. Em momento de dificuldade do Flamengo, ele conseguiu espaços para arriscar chutes de fora da área. Quase que ele meteu um gol bonito lá de fora da área, né? No lance do gol, ele deixou o passe do Carrascal passar e praticamente deu uma assistência ali para o Samuel Lino marcar o gol do Mengão. Ofensivamente, o time acompanhou o movimento do Jorginho, que é o maestro em campo, é a voz do Felipe Luiz em campo. Às vezes produzindo mais pela esquerda, às vezes mais pela direita, e foi eleito o craque do jogo pela equipe lá de comentaristas da TV Globo. Nota 9 para você, Jorginho, parabéns. O De La Cruz entrou no seu lugar e teve pouco tempo para fazer alguma coisa. Nota 6.
Arrascaeta, né, com aquele seu novo visual, Rastafari, não conseguiu, infelizmente, reeditar aí as suas grandes atuações. Apareceu um pouco no segundo tempo e também me pareceu um pouco cansado dessa maratona toda de jogos que o time vem enfrentando nessa reta final de temporada, né? Mas no segundo tempo ele acertou um lindo voleio, o cara parece que está morto e de repente ressurge das cinzas, é o Fênix, mas a bola foi para fora. Nota 7 para você, meu querido. O Plata entrou no seu lugar e deu mais intensidade na pressão da saída de bola adversária, mas não conseguiu melhorar a efetividade do ataque do Flamengo e errou alguns passes bobos. Eu vou dar nota 6 para você, Plata. O Carrascal, o colombiano, apareceu bastante e mostrou disposição física. Não ficou preso no lado direito e ajudou, a gerar volume pela esquerda também. Achou um belo passe entre os zagueiros, bolão, né, de 3 dedos, para o Samuel Lino no gol do Mengão. Ele contribuiu também na recuperação de bola e foi o jogador com mais desarmes na partida. Olha que beleza, nota 8 para você, Carrascal. Parabéns, meu filho! Luiz Araújo entrou no seu lugar e deu fôlego ao ataque do Flamengo, ajudando na marcação, já que entrou num momento em que o Ceará passou a ficar um pouco mais com a bola, mais animadinho e criou aí situações de perigo ali no finalzinho do jogo. Nota 6 para você, Luiz. O Bruno Henrique teve uma chance muito boa de finalizar, mas não conseguiu pegar bem na bola, né? Chutou por cima, apareceu bem pelo alto em alguns cruzamentos, mas errou no direcionamento dos seus cabeceios. Teve uma participação, eu diria, discreta, mas não comprometeu e correu muito. Vou dar para ele nota 7. Saul entrou no seu lugar aos 39 minutos para ajudar a bloquear aí as saídas do Ceará, mas pouco pegou na bola. Vou dar nota 6 para o espanhol. O Samuel Lino, né? Foi o autor do gol do título. Foi o jogador que mais gerou perigo ao Ceará. Apareceu com dribles, triangulações e finalizações muito boas. Forçou bem o jogo pelo lado esquerdo e teve mérito no seu gol, iniciando a jogada com o Carrascal e infiltrando-se na área para receber o passe de volta e chutar na saída do goleiro para fazer o seu gol do título. Nota 8,5 para você, Samuel Lino. Gostei, jogou legal. O Cebolinha, né? O Cebolinha tá muito bem, cara. Mais uma vez ele entrou jogando certo, jogando bem e acelerou o jogo do Mengão ali pela ponta esquerda. Fez triangulações, partiu para o 1 contra 1 e incomodou muito a defesa adversária. Azucrinou ali pela esquerda. Quase marcou em chute colocado, né? Que passou perto do travessão do goleiro lá, Bruno do Ceará. Nota 7 para você, Cebolinha. E para o Felipe Luiz, eu vou dar nota 10 pela conquista do campeonato. Ele esteve sempre muito ativo ali na beira do campo, incentivando e orientando o tempo todo o time, dando esporro, deu esporro no Arrascaeta, mandou o Arrascaeta apertar mais, até falou palavrão, o Arrascaeta disse isso na entrevista, entrou em campo com a mesma escalação do tetracampeonato. Parabéns, Felipe, você foi muito bem. E para o time, é nota 10 de novo. Não posso dar menos. Parabéns, rapaziada. Vocês nos encheram de alegria ao conquistarem mais esse grande título brasileiro, o Campeonato. Isso não é para qualquer um, não. Obrigado, galera. Obrigado pelas emoções fortes. Obrigado pelas sensações maravilhosas. Obrigado pelas alegrias. Vocês honraram o manto sagrado e quando muita gente já não acreditava mais em vocês foram lá e mostraram o que é ser Flamengo. Se deixar chegar, fica ruim. Eu amo vocês, rapaziada. Bora agora faturar esse Mundial Intercontinental de Clubes. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, valeu, simples assim, muito obrigado.
A terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vai julgar hoje o recurso do próprio Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que está pedindo a reconsideração da Justiça, que não recebeu a denúncia oferecida quanto às imputações dos crimes de estelionato contra o atacante Bruno Henrique do nosso querido Mengão. O Ministério Público também pede uma revisão nessa decisão da Justiça, que indeferiu o pedido da instituição quanto ao manejo de medidas cautelares, como a suspensão de toda atividade de natureza econômica ou até mesmo natureza financeira relacionada às apostas esportivas e ao pagamento de uma fiança de R$2 milhões. O recurso do Ministério Público reitera os pedidos iniciais da denúncia. Os argumentos são que as cautelares devem ser determinadas porque, ao manter aos denunciados o acesso ao tráfego negocial das apostas esportivas, há grande possibilidade de firmarem contratos com casas de aposta e o risco de novas investidas. Bora lá torcer para o nosso Bruno Henrique ser inocentado mais uma vez, galera! Depois de conquistar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo nessa quarta-feira, depois da vitória por 1-0 sobre o Ceará aqui no Maracanã, o técnico Felipe Luiz falou sobre o desejo de permanecer no clube em 2026. Em entrevista coletiva, após o jogo, ele disse: coloca aí, produção. Primeiro que no Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando, né? A gente vê vários trabalhos aí longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo atrás. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês e depois de uma derrota, e é duro, é muito duro, você é realmente massacrado e a opinião daqui convence o torcedor e você depois dá a volta, não é fácil, foram muitas noites difíceis. Ser campeão brasileiro é muito difícil, eu falei para eles no jogo, para mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona, no Real Madrid 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol, mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada, garante disputar, tá no Flamengo, no Palmeiras, mas o último título do Flamengo tinha sido 2020, então é muito difícil ganhar, muito difícil, e entendo bem o difícil também que é se manter no cargo. E, claro, se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. O Flamengo chega para assinar acordo com o Santos pelo Gabriel Brazão e pode oferecer jogadores em troca. A diretoria do clube tem trabalhado nos bastidores para conversar com a diretoria do Santos e tentar uma nova negociação pelo goleiro Gabriel Brazão, que vem se destacando muito nessa temporada. Inclusive, o Santos tem agradecido muito as grandes defesas do goleirão. No meio desse ano, o clube carioca já tentou contratá-lo, mas a diretoria santista não quis conversa, não quis liberar um dos seus principais jogadores, especialmente para outro clube brasileiro, para reforçar um rival direto. O goleiro tem um grande respeito pelo Peixão e é muito grato ao clube, já que a sua carreira deu um grande salto quando ele chegou à Vila Belmiro. Hoje, ele é considerado um dos melhores na sua posição no futebol brasileiro. O problema é que o alvinegro praiano não tem um projeto tão sólido quanto o do Flamengo. Enquanto o Mengão acabou de conquistar a Libertadores e conquistou hoje também o nosso campeonato, o Santos luta para evitar entrar na zona de rebaixamento. Está brigando muito, inclusive o Neymar fez 3 gols ontem. Parabéns, Neymar.
Essa diferença de objetivos pode sim abrir um grande espaço para um acordo dessa nova negociação com o Flamengo. Para convencer o Santos a liberar o Brasão, o Flamengo provavelmente vai precisar oferecer uma quantia alta de dinheiro e também pode incluir alguns jogadores do seu elenco nessa troca. Atualmente, o Flamengo conta com jogadores que não têm tido muitas oportunidades no elenco e que devem mesmo sair em 2026, como é o caso do centroavante Juninho, do Michael, do Everton Cebolinha e do volante Alan. Talvez um ou dois desses jogadores possam estar na lista de ofertas ao Peixe pelo Gabriel Brasão. Vale lembrar que o Brasão é um goleiro destro de 25 anos, é mineiro de Uberlândia, tem 1,92 de altura, está no Santos desde fevereiro de 2024 e tem contrato por lá até 31/12/2028. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros, sendo 60% do Santos e 40% da Inter de Milão, da Itália. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Gabriel Brasão no Mengão? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar aqui os parabéns para o meu amigo Edinaldo Nóbrega, porque hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido amigo. Parabéns, Edinaldo Nóbrega! E também para o meu querido amigo pastor José Miguel, que hoje está fazendo aniversário também, 6.5, um garotinho, muita saúde, muitos anos de vida, pastor, tudo de bom para você, meu querido amigo. Parabéns, pastor José Miguel, tamo juntos, comemore bastante esse título do Mengão, junto com seu aniversário, um beijo grande. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso é muito, mas é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Vamos comemorar hoje o dia inteiro, vamos zoar muitos antes, porque o Flamengo é campeão. Parabéns, Mengão, vocês são demais, eu amo vocês!